Você sabe por que Cristo se fez maldito na cruz? Christos imas exagorasen ekter katarasto nomo genómenos hyper, hemon katarahoti gegrapitair, epicataratos pascremamenos epistlau. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos fazer algumas aplicações importantes desse texto e uma exegese um pouco precisa no que tange à questão da maldição da cruz. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Permita-me, os senhores, destacar aqui nesse texto apenas uma palavra, e a palavra é katapá. A palavra katapar no grego vem de katará, e essa expressão significa literalmente exclamação, imprecação ou até mesmo maldição. Vem da mesma palavra de praguejar, de amaldiçoar no grego, né? De imprecação, de maldição. Essa mesma palavra, ela é ocorrente, acontece uma ocorrência a ela em Tiago, capítulo 3, versículo 10, quando o apóstolo Tiago diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Palavra katapá ou katará, maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, que essas coisas aconteçam. Essa palavra katará, essa palavra katapá, está ligada ao ato de Jesus ir à cruz. E o que tem a ver a maldição, a katará ou katapá no grego, com o ato de Jesus ser crucificado? Tem tudo a ver. Vamos a alguns pontos importantes. Uma vez que todos nós transgredimos a aliança de Deus pela sua lei, todos nós, transgressores desta lei, merecemos o justo castigo, a justa ira e a justa punição do Pai, a punição de Deus, por causa da nossa transgressão. Deus, sendo justo, ele precisa punir aqueles que não são justos, aqueles que transgrediram a sua palavra, aqueles que desobedeceram a sua lei. E o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como resolver esta situação agora, uma vez que nós somos culpados? Uma notícia muito boa: Cristo assumiu a maldição em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa, recebendo sobre si mesmo toda a ira e o castigo de Deus, que estava reservado sobre nós. Os objetos da sua ira foram transferidos, levados para Cristo, o nosso substituto. Isso nós chamamos de a doutrina da substituição penal, ou também doutrina da imputação. A palavra imputar significa inserir. A palavra amputar é cortar. A palavra imputar é inserir. Nossos pecados foram inseridos sobre Cristo na cruz. E a justiça de Cristo foi imputada, inserida, creditada, colocada em nossa conta. Uma vez acontecendo isso, nós então somos justificados mediante esta fé gloriosa e maravilhosa. E louvado seja o Senhor por isso. Mas, reverendo Bruno, em que sentido a cruz ou Cristo levou sobre si a maldição em nosso lugar, se tornando maldição em nosso lugar ali naquela cruz? Além do aspecto espiritual que eu acabei de mencionar, nós temos também o aspecto, vamos dizer, cultural a respeito disso. Por exemplo, o filósofo e político chamado Marco Túlio Cícero, no ano 106 a.C. até o ano 43, período desse homem, que era um filósofo, advogado e também político,
havia um advogado que colocou uma jurisprudência na cidade de Roma que proíbe a palavra crux ao ser pronunciada por um cidadão romano. Ou seja, dentro do período de Cícero, a palavra crux em latim, que é a mesma palavra usada para cruz, era uma palavra tida como uma palavra imprópria, era tida como um xingamento, por exemplo, era uma palavra detestável, era uma palavra terrível a ser utilizada, era como se fosse uma palavra torpe hoje, um palavrão. Então dizer a palavra cruz ou crux em latim era a mesma coisa que dizer um palavrão. Dos 5 modos de execução pública para prisioneiros e malfeitores no período do Império Romano, a cruz era o instrumento mais aterrorizante, era o instrumento mais torturoso, era o instrumento mais doloroso e terrível utilizado para a crucificação. Jesus, quando ele foi à cruz, ele carrega a ignomínia, a vergonha pública por causa dos meus e dos seus pecados, e principalmente, ele carrega a ira do Pai, a ira de Deus, que estava reservada para mim e para você, mas foi derramada sobre Cristo, sobre o seu próprio Filho, Filho de Deus, na cruz do Calvário. Então que possamos viver de modo digno desta cruz, de modo digno deste Evangelho, um Evangelho de cruz, um Evangelho que o Cristo ele experimenta o nosso inferno para que nós possamos experimentar o seu céu, para que nós possamos experimentar as doces e maravilhosas manifestações da sua graça e do seu poder. Deus abençoe você.